Olá amigos, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar a respeito do concurso do Ministério Público do Mato Grosso do Sul e tecendo algumas considerações sobre a banca examinadora, a divisão de matérias, o perfil de cada examinador. Como vocês sabem, a prova está prevista para o dia 22 de abril, né? E recentemente, no final do mês passado, foi divulgada a composição completa da banca, que ficou definida da seguinte forma. Os membros titulares é o Dr. Paulo César dos Passos, que é o Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Humberto de Matos Brits, Dr. Alexandre Lima Raslan, Dr. Haroldo José de Lima e Dr. Steven Orives Razuk, que é o representante da OAB. Os membros suplentes são o Dr. Silvio César Maluf, Dr. Evaldo Borges Rodrigues da Costa, Dra. Jaceguara Dantas da Silva, Dr. Hudson Shiger Kinash e Dr. Roberto Santos Cunha. Também, nesse mesmo dia que foi divulgada essa composição, dia 28 de março, também foi dividida as disciplinas para cada um dos examinadores e que ficou da seguinte forma a divisão. O Dr. Paulo César dos Passos ficou com Direito Penal, Direito Processual Penal e Língua Portuguesa. O Dr. Hudson Shiger Kinash ficou com Direito Institucional do Ministério Público e Tutela de Interesses Difusos e Coletivos. O Dr. Silvio César Maluf ficou com Direito Civil e Direito Processual Civil. A doutora Jaceguara Dantas da Silva ficou com Direito Constitucional e Direitos Humanos e o Dr. Steven Orives Razuk ficou com Direito Administrativo e Direito Eleitoral. Por motivo de impedimento, que previsto no regulamento do concurso, os examinadores titulares, doutores Humberto de Matos Brits, Dr. Alexandre Lima Raslan e Dr. Haroldo José de Lima, foram substituídos pelos suplentes Dr. Silvio César Maluf, Dra. Jaceguara Dantas da Silva e Dr. Hudson Shiger Kinash. Então agora eu vou falar de cada examinador, analisando perfil por perfil. O primeiro deles é o Dr. Paulo César dos Passos, ele é titular, ele é Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, é o atual PGJ, do biênio 2016-2018. Ele é ex-defensor público do Estado do Mato Grosso do Sul, mestre em Direito Processual e Cidadania pela Universidade Paranaense e especialista em Direito Civil pela Universidade Católica Dom Bosco, professor na Escola Superior do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, lecionando Direito Processual Penal e Interesses Difusos e Coletivos. Ele tem bastante experiência em Direito Público, principalmente em Direito Processual Penal e Direitos Difusos e Coletivos. O título do mestrado em Direito Processual e Cidadania dele é Uma Visão Crítica da Iniciativa Acusatória. Ele escreve bastante, tem alguns artigos, alguns trabalhos, falando sobre dolo eventual nos crimes de trânsito, responsabilidade civil por dano ambiental, a atuação do Ministério Público no combate ao crime organizado, mini-reforma do CPP, enfim, projeto do novo Código de Processo Penal, violência doméstica, crimes eleitorais. Ele tem, então, bastante trabalho nessas áreas. Eu sugiro, diante dessa análise desse examinador, atenção a temas como crimes de trânsito, mandados de criminalização, homicídio, Lei Maria da Penha, crimes eleitorais, crimes contra as relações de consumo, enfim, né? Então, esse examinador, como eu disse, ficou com as matérias de Direito Penal, Processo Penal e Língua Portuguesa. O Dr. Hudson Shiger Kinash é o segundo a ser analisado por nós. Ele é suplente, Procurador de Justiça do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, ingressou em 83 na instituição e já foi promovido em 96 para Procurador de Justiça. Ele foi integrante do Conselho Superior do Ministério Público do Mato Grosso do Sul e também ele foi examinador da disciplina de Direitos Difusos e Coletivos do último concurso. Então, assim, os temas que a gente pode esperar dele, os assuntos cobrados nas provas, você pode esperar temas como ação civil pública, tutela coletiva no CDC, o diálogo de fontes, conceitos de interesses difusos coletivos, a legitimidade do Ministério Público, controle incidental de inconstitucionalidade por ação civil pública, inquérito civil, TAC, na parte de educação, Fundef, lei de diretrizes e bases, infância e juventude, adoção internacional, internação, conselho tutelar, proteção dos interesses difusos, muita jurisprudência do STJ, em relação ao consumidor, aplicação do CDC, boa-fé objetiva no CDC, em questão de improbidade administrativa, crime de responsabilidade, prescrição, no meio ambiente, os princípios ambientais, sistema de unidades de conservação,
urbanismo, IPTU progressivo, estudo de impacto de vizinhança, enfim, todos esses temas são passíveis de serem arguidos pelo examinador, tá certo? O terceiro examinador, Dr. Silvio César Maluf, ele é suplente, procurador de Justiça do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, ex-secretário de Segurança, secretário de Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul. Esse examinador, ele já exerceu o cargo de corregedor-geral do Ministério Público Sul-Mato-Grossense, coordenador do Centro de Apoio das Promotorias de Direitos Constitucionais do Cidadão e Direitos Humanos, tá certo? E também já participou de comissão de inspeção realizada pela Corregedoria Nacional do Ministério Público no Paraná, tá certo? Pelo CNMP, como corregedor pelo CNMP, tá certo? Na falta de informações sobre que ele não é de escrever muito, tá certo? Então, assim, eu sugiro atenção em temas como direito civil, parte geral, defeitos do negócio jurídico, pessoas jurídicas, prescrição, direito de família, casamento, regime de bens, alimentos, direitos e sucessões, enfim, em processo civil, competência, Ministério Público no CPC, provas, procedimentos especiais, porque ele vai ficar com direito civil e processo civil. A doutora Jaceguara Dantas da Silva é a próxima a ser analisada, ela também é suplente, procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, é mestre em Direito e doutoranda em Direito na área de Direito Constitucional, tem muita experiência em Direito Público, ela trabalhou também na 67ª Promotoria de Justiça e Direitos Humanos de Campo Grande, tem uma atuação muito forte na promoção da igualdade racial no Ministério Público Sul-Mato-Grossense. Ela foi promovida para Procuradora de Justiça em setembro de 2015 e também foi examinadora das matérias de Direito Civil e Processo Civil do último concurso. Ela escreve muito sobre direitos humanos, ela tem a doutora Flávia Piovesan como orientadora em seus trabalhos, de títulos de especialização, mestrado, enfim, doutorado. Tem bastante artigos escritos na parte de direitos humanos, proteção dos hipervulneráveis, escreve também bastante sobre direitos humanos e direito constitucional, ela tem uma atuação muito forte, tá bom? Eu recomendo então atenção a temas aí como direitos sociais, evolução histórica dos direitos humanos, promoção da igualdade racial, população em situação de rua, convenções internacionais para erradicar a violência doméstica contra a mulher, tá bom? O quinto examinador, Dr. Steven Eurives Razucchi, ele é examinador titular, advogado, indicado pela OAB, especialista em Direito Contratual pela PUC de São Paulo. Também é graduado em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco. Ele possui muita experiência em processo civil. Ele tem um mestrado em Andamento, em Direito, com o título Preclusão no Processo Civil, e a especialização em Direito Contratual dele é a Teoria dos Atos Próprios, Boa-Fé Objetiva, que ele obteve em 2009, tá bom? Esse examinador, então, ele tem essa atuação aí, tem alguns artigos escritos em jornais e revistas sobre as tendências de um eventual novo Código de Processo Civil que ele escreveu em 2010. Enfim, ele foi selecionado para cuidar das matérias de Direito Administrativo e Direito Eleitoral. O sexto examinador, o Dr. Alexandre Lima Raslan, ele é examinador titular, procurador de Justiça do MP do Mato Grosso do Sul. Ele é mestre em Direito das Relações Sociais, Direitos Difusos, pela PUC de São Paulo, e também especialista em Direito Processual Penal pela Universidade Católica Dom Bosco, e também em Direito Civil e Direitos Difusos pela Universidade do Mato Grosso do Sul, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. O título do mestrado dele é Meio Ambiente e Financiamento, a relação sob a perspectiva da propriedade e da responsabilidade civil das instituições financeiras, que ele obteve em 2009, e a especialização dele em Direitos Difusos e Direito Civil é a interrupção do fornecimento de serviço público de energia elétrica por inadimplência do consumidor ou usuário, que ele obteve em 2001. Então ele tem bastante artigos escritos na área de direito ambiental, então a atuação dele é muito forte sobre licenciamento ambiental, defesa do meio ambiente, outorga de recursos hídricos, tá bom? Escreve muito sobre direito ambiental, responsabilidade civil ambiental, crimes ambientais, tá? A bibliografia dele, a produção dele está no vídeo, na postagem que está no site, você pode consultar lá. O sétimo examinador, Dr. Humberto de Matos Brits, ele é examinador titular, procurador de Justiça do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, ele é ex-PGJ, esteve nos biênios 2012, 2014 e 2014, 2016.
Ele foi examinador do último concurso, cuidou das matérias de Direito Penal e Processo Penal e Direito Institucional. Ele promoveu a abertura do evento Tráfico de Mulheres e Feminicídio, tá? O link disponível na pesquisa do site, que você pode consultar. O 8º examinador, Dr. Haroldo José de Lima, ele é titular, examinador titular, procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, especialista em perícia em crimes ambientais, pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ele ingressou na instituição em 1991 e passou por várias promotorias. Hoje, também foi supervisor civil das promotorias de justiça cíveis de Campo Grande e professor de Direito Processual Penal na Unigrande Dourados. Ele é coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor do Ministério Público do Mato Grosso do Sul e também é autor de diversas teses aprovadas em congressos da instituição. Tá certo? Ele também tem um site funcional Pró-Justiça. Tem alguns artigos publicados, como pesca predatória e crime ecológico, competência, e ação civil pública, garimpo, obrigação de não fazer e de reparar os danos causados. O próximo examinador, Dr. Evaldo Borges Rodrigues da Costa, ele é suplente, procurador de Justiça do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, ingressou na instituição em 1987 e tem pautado a sua atuação como coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais e de Controle Externo da Atividade Policial e também coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Habitação e Urbanismo. Ele foi examinador titular das matérias de Direito Administrativo Eleitoral e Língua Portuguesa do último concurso. Tem alguns artigos publicados, como Justiça, Alta Criminalidade e Mídia, e também tem uma entrevista dele no YouTube sobre o avanço da criminalidade. Por fim, o último examinador é o Dr. Roberto Santos Cunha. Ele é suplente, advogado, é o suplente da OAB indicado, conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Mato Grosso do Sul. Tem alguns artigos publicados sobre os benefícios e inovações trazidas pela Sociedade Individual de Advocacia, no site migalhas.com.br, a crise e seu legado benéfico, no site Correio do Estado, e a vitória da democracia, também no site Correio do Estado. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo sobre a análise dos perfis dos examinadores, né, do concurso do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. No próximo vídeo nós vamos falar sobre direito constitucional. Eu espero ter ajudado você. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta ele, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço, até mais.